Economia brasileira, bons indicadores e alguns desafios. Conversamos sobre isso já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Dados mais recentes do desempenho econômico brasileiro são, diria, animadores. O Banco Central tem um indicador que é o IBC-BR, que é uma prévia do Produto Interno Bruto, do desempenho da economia. E o último dado, que é do último trimestre, veio com uma alta de 0,91%. Portanto, indicando que a economia vem, de alguma maneira, prosperando. Para confirmar esse número, os números tanto do varejo como do setor de serviço também vieram positivos. O varejo cresceu 0,7%, a última informação que nós temos, e serviços 1,2%. Vale destacar que o setor de serviços teve o melhor desempenho nos últimos 10 anos. Bons indicadores. Saiu também recentemente a taxa de desocupação no Brasil. Caiu de 12% para 11,8%. Isso quer dizer que a questão do desemprego também vem sofrendo, vamos dizer, melhorias, né? O desemprego caindo, melhoria no nível de emprego. Claro que ainda é o grande desafio, são mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, nós temos muitos subempregados, temos um crescimento da informalidade, temos a precarização do emprego, o desalento, mas não há dúvidas que esses indicadores são animadores. Isso quer dizer que podemos sim estar iniciando um ciclo de crescimento e o que é melhor nessa fase, um pouco mais sustentado do que nós observávamos no passado. No passado nós tínhamos um crescimento, vamos dizer, artificial, vindo da variável consumo. Os governos anteriores reduziam a taxa de juros, levavam subsídios ao setor produtivo, cai a taxa de juros artificialmente, cai o nível de tributação das empresas, dá aquela bola, né, aquela bolha de crescimento, e depois, quando a conta chega, fala, bom, esse crescimento não se sustenta. Tivemos a reforma da Previdência, e talvez um dos grandes desafios que nós temos pela frente é completar o ciclo dessa sustentação de crescimento. Por isso que podemos projetar números bons para o ano que vem, mas nada exorbitantes. Vamos pensar nas reformas que estão ainda por serem feitas. Uma delas, a reforma administrativa, um novo olhar sobre o desempenho do setor público. Não há muita disposição de levar isso em frente nesse momento. Reforma tributária, há em curso no Congresso uma reforma, mas o governo ainda não apresentou a sua. E há também um componente, vamos dizer, político, que tem, de alguma maneira, retardado o foco mais forte nessa questão econômica. Essas questões de costumes, né, envolvendo aí projetos que o Bolsonaro prometeu durante a sua campanha e que às vezes acabam ocupando um espaço muito grande na negociação com o Congresso. Também a questão política tem que ser considerada. Nós estamos aí com um problema de insegurança jurídica e, por outro lado, a própria mudança de partido do presidente. Quer dizer, são variáveis que, de alguma maneira, tiram o foco naquilo que é o principal. Na verdade, se a gente fosse ser bastante pragmático, né, teríamos que esgotar a pauta econômica para depois pensarmos nessas outras. E há um certo atropelo. Então, só não podemos ser muito mais otimistas exatamente por esse conjunto de problemas. Isso sem contar um certo nervosismo existente por conta dos problemas localizados nos nossos vizinhos aqui. Problema no Chile, quem é que imaginar, né? O Chile com problema. Venezuela já é crônico, a Bolívia recentemente, a Colômbia também. Então, nós temos aí alguns problemas localizados. E no front, vamos dizer, internacional mais distante, esse problema envolvendo o não acordo tarifário entre Estados Unidos e China. Então, isso tira, de certa maneira, aquela coisa de dar um comportamento mais linear do nosso mercado. De qualquer maneira, como eu coloquei, os indicadores são positivos. Então, vamos ver o lado cheio do copo. Podemos ter uma virada de ano boa, a injeção do 13º salário, temos ainda os pagamentos até o fim do ano dos R$500 do Fundo de Garantia, continuam as liberações dos recursos de PIS e PASEP, nós temos aí o avanço do cadastro positivo,
que agora o setor bancário já enviou suas informações aos birôs, então isso vai melhorando a base de dados, já sai o score de cada cidadão, de cada consumidor, isso pode introduzir milhões de brasileiros no consumo. Como eu já falei, a queda na taxa de juros está em curso, né? Então há um olhar, vamos dizer, bastante promissor, né? O que permite apostar num desempenho um pouco melhor da nossa economia nesse último trimestre do ano e notadamente no ano de 2020. Não é para gastar por conta, não é para você ir na sua empresa abrir mão dos controles, não é para imaginar que tudo estará resolvido, mesmo porque esses 2 anos de recessão, mais 2 anos ou 3 de baixo crescimento, colocaram o nosso produto interno bruto no nível lá de 2013. Então tem um longo caminho ainda a ser trilhado. Mas, se a gente puder observar um pouco o ciclo, dá a entender que a curva é ascendente. Então não vai ser aquela curva que sai agora de 1% para 5%, mas é possível a gente imaginar um crescimento aí modesto, mas em crescimento. Isso é muito positivo. Alguns setores já demonstram bastante apetite, a construção civil, por exemplo. O próprio investidor está mudando um pouquinho o seu olhar, né? Com a queda dos juros, ele está saindo das aplicações conservadoras, arriscando um pouquinho na renda variável, e muitos estão de olho no lado real da economia, comprando franquias, investindo em imóveis. Então há uma mudança em curso e a gente tem que ter essa percepção da mudança para ir também mudando o nosso comportamento no tocante à forma de utilizar o dinheiro, a forma de investir os nossos recursos, na forma de aportar recursos no próprio empreendimento que cada um de nós tem e, claro, para aqueles que são CLTistas ou do setor público, investir nas suas próprias carreiras. Então, lado cheio do copo, bons indicadores. Lado vazio do copo, desafios ainda pela frente, principalmente numa pauta bastante complicada com o Congresso. Eu fico com o lado positivo, entendo que nós estamos iniciando um ciclo, insisto, nada exorbitante, mas um ciclo positivo. Isso, a tendência boa, dá para fazer boas apostas para 2020. Nós vamos voltar a traçar o cenário 2020, mas eu queria trazer para vocês hoje esses bons indicadores, tanto o IBC-BR, como dados do varejo, como dados de serviço, inclusive a queda na taxa de desocupação. É isso. Nos encontramos aí nos próximos vídeos. Aguardo você.